Bom dia. Feliz sábado a todos vocês. Muito bom estarmos juntos aqui. Esse é o momento que a gente para tudo para conectar um pouco com Deus, através da sua palavra, e alimentarmos a nossa fé. E confesso que, dentro do planejamento das séries do ano, essa foi uma com muito carinho, a gente planejou e esperou. Semana passada, o pastor Irã deu início, fez a abertura dessa série, Histórias da Cruz de Cristo. E esse é o centro da experiência cristã. Tudo que acontece nesse lugar, as razões pelas quais nós fazemos escolhas para a nossa vida como cristãos, é por causa do que aconteceu naquela cruz. E as histórias que saem daquela cruz são histórias surpreendentes. Jesus contou muitas histórias ao longo do seu ministério. Ele reunia as multidões e as pessoas ficavam horas ouvindo Jesus, porque ele era um excelente contador de histórias. Ele conseguia ir à vida das pessoas, à vida cotidiana, e ele conseguia tirar dessas experiências nossas de cada dia visões que ajudavam a compreender o que é a vida com Deus. E ele também fugia do óbvio. Por exemplo, a história do bom samaritano é uma história muito conhecida. A sequência lógica daquela história, quando Jesus está contando para o povo judeu, o povo comum, que passa um sacerdote e não ajuda o homem ferido na beira do caminho, passa um levita, né, e não ajuda o homem ferido no caminho. A expectativa dos ouvintes de Jesus era: e aí foi alguém do povo, abaixo os religiosos, viva a religião do chão de fábrica, né? Nós é que temos, Deus é que sabe a nossa fé, né? Foi alguém do povo que foi lá socorrer o homem. E Jesus surpreende a sua audiência dizendo: não, foi um samaritano, um estrangeiro, um que nem os religiosos e nem o povo acha que é digno de alguma coisa. É esse que é o herói da história. Jesus era surpreendente. Ele deixava as pessoas com um ar de: o que é que vem a seguir? O que é que ele vai falar depois disso? Onde quer chegar com essa história? E a cruz, ela é surpreendente. Nenhum ser humano imaginaria a cena descrita no Calvário. Deus, feito homem, morrendo no lugar do pecador. Essa ideia é inconcebivelmente humana. Paulo vai depois dizer que para os judeus isso era vergonhoso, e para os gentios, os gregos, isso era loucura, um absurdo. Os deuses, aqui, cruz, nunca, jamais. O senso comum da audiência de Jesus em relação ao Messias é que maldito é aquele quem morre pelo madeiro. O Messias nunca poderia ter esse fim. E Jesus surpreende a todos. Mas daquela cruz no Calvário, diversas imagens de Jesus vão surgindo. O amor de Deus vai sendo pintado de diversas cores. Vimos na semana passada, o primeiro tema dessa série, como Deus surge do Calvário como o Pai que nos ama e nos adota como seus filhos, nos restabelece a sua família. Um Deus pessoal que se interessa com a gente. Mas naquela cruz nós encontramos o sacerdote que faz o sacrifício, que intercede. Na cruz nós encontramos o rei com todo o seu poder para levar a cabo os seus propósitos e desígnios. E naquela cruz nós encontramos também a história de um juiz, o nosso juiz. E essa é a nossa história de hoje. A história de um tribunal. Como na cruz nós entendemos o que acontece em termos da nossa salvação. O quadro completo, diversos temas na Bíblia são compreendidos através dessas figuras que saem da cruz. A santificação, a conversão, a redenção, a adoção, reconciliação. Todas são palavras que ajudam a termos uma ideia do que significa a salvação. E o termo que nós vamos estudar juntos hoje, justificação, tem a ver com a cena de um tribunal. Cada uma desses conceitos e dessas explicações sobre a salvação
não esgota o tema todo em si mesmo, mas oferecem novas perspectivas sobre o que de fato aconteceu na cruz. É como um quebra-cabeça. Eu tenho esse hobby junto com a Melissa, é coisa de pai e filha. A gente compra o quebra-cabeça, a gente domina a mesa da sala e a gente vai montando as pecinhas. A gente não é expert, 5.000, 3.000 peças a gente já tentou e não vai. Mas de 1.000 peças é bem gostoso, a gente passa aí algumas horas juntando tudo. E é interessante, porque quando você pega algumas daquelas peças, o azul do céu, ele pode entrar em qualquer parte daquele azul. E ela sozinha, né, você sabe que vai compor aquela imagem, mas você não consegue nem ter a imagem completa. Às vezes as peças ajudam, tem um rosto, tem um objeto, um carro, uma parte da casa, e você consegue reconhecer alguma coisa. Mas outras, só quando você junta todas essas imagens, é que você consegue ter o produto final. E a salvação, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus nos oferece, é uma imagem grande demais para a gente reduzir numa única palavra. Por isso a gente precisa de cada um desses conceitos e a gente compreendendo, olhar para a cruz e encontrar essas imagens e juntá-las com o todo. Jesus usa a imagem no texto bíblico a respeito da justificação. É uma imagem que vem do tribunal. E eu queria ler o primeiro texto dessa manhã junto com vocês, em que esse assunto fica claramente apresentado. Paulo é o principal escritor, Romanos capítulo 3, versos 21 a 24, e depois o verso 26, quando esse assunto, ou essa interpretação do que acontece na cruz, ela é apresentada no texto bíblico. Antes de fazermos juntos a leitura, vamos mais uma vez pedir a direção de Deus. Bom Deus, estamos diante da Tua palavra, uma oportunidade especial de ouvirmos a Tua voz falando conosco e de termos a renovação no nosso coração, na nossa mente, do significado da cruz e de renovarmos a nossa fé naquilo que recebemos dela. Fala conosco mais uma vez, pedimos em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve, verso 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E o verso 26, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Nos tempos bíblicos, esse tema do judiciário era muito presente na vida das pessoas. Hoje, por causa da Lava Jato, os desdobramentos, combate à corrupção no nosso país, a gente tem acompanhado um pouco mais, né? O pessoal que não é da área do direito já está descobrindo o que é apelação, instância, prova, inquérito, e começa a ficar um pouco mais próximo da gente. O pessoal está gostando tanto disso que já estão propondo o Moro presidente em 2018, né? Mas nem sempre a gente está muito familiarizado com esses termos, né? Por que justificação? O que está acontecendo? Por que essa linguagem para falar do que Jesus Cristo fez na cruz? Porque era algo do dia a dia da vida das pessoas. Nas cidades, nos tempos bíblicos, as cidades eram cercadas por muros, elas eram muito autônomas, e na porta, o portão principal das cidades, era um lugar de comércio e também o tribunal se assentava ali. Os homens de maior idade e mais experiência, que eram chamados de anciãos, eles se reuniam regularmente à porta da cidade e ali todas as questões eram julgadas. Questões de relacionamento, comércio, problemas, crimes, tudo se concentrava ali. As pessoas traziam 2, 3 testemunhas, se avaliava a questão e, finalmente, os anciãos pronunciavam o resultado do seu julgamento. E as pessoas saíam dali com a questão resolvida. É daí que surge essa imagem da justificação para explicar o que acontece na cruz e a salvação. Nós temos a expectativa por um veredito. Afinal de contas, o homem, o ser humano, à luz da cruz, é culpado ou é inocente? O que muda na nossa história? Qual é o pronunciamento? Tecnicamente,
Em teologia, justificação é uma declaração forense. Deus olha para o pecador e oferece o seu veredito. Inocente, justo. A salvação, do ponto de vista da justificação, é algo instantâneo. Depende apenas do pronunciamento do juiz. E quando o juiz, que é Deus, olha para cada um de nós e diz, justo aos meus olhos, está livre, a salvação se concretiza para nós, não precisamos ter preocupações em relação ao futuro. Sabe aquela clássica pergunta que todo mundo faz na igreja, ninguém levanta a mão, você está salvo? Ninguém levanta a mão. À luz dessa visão bíblica da justificação, a partir do momento em que Deus nos declara justos, nós podemos dizer, eu tenho certeza da minha salvação. A salvação, do ponto de vista da justificação, é algo instantâneo. São conceitos complementares que estão envolvidos aqui. Perdão é redimir a dívida, é cancelar o castigo, está incluso como resultado do julgamento divino. Mas a justificação é um pouquinho diferente do perdão. Ela diz, ou ela significa uma posição justa perante Deus. Quando Deus olha para aquela pessoa que recebeu o veredito, Ele a vê como alguém que não deve nada, como alguém que tem condição de estar diante do juiz e não temer pelo seu futuro. Isso porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo conquistou o direito de ser o nosso substituto. Cada vez que Deus olha para mim ou para você, apesar de quem nós somos, deveríamos ser considerados culpados. Deus olha para seu Filho Jesus Cristo e Ele o enxerga em nós. E através dele, nós somos declarados por Deus não culpados, livres, justificados. Temos uma posição justa diante de Deus. Eu sei que esse é um assunto muito complicado, os cristãos têm se debatido ao redor dele durante séculos. Compreender como isso funciona, uma salvação imediata, e o processo de transformação, e as mudanças que precisamos experimentar em nossa vida, e a obediência à lei, a guarda dos mandamentos, como tudo isso funciona. Veja, quando falamos de perdoado, aceito, estamos em dia com Deus, esse é o conceito de justificação, e que é algo imediato. Quando nós pensamos em algo que é refeito, que é tornado novo, que recebe vida nova, nós estamos olhando um outro conceito de salvação chamado regeneração. A regeneração leva tempo, há uma obra constante de Deus, mas a justificação é Deus age instantaneamente em prol da nossa salvação. O que Cristo fez na cruz é completo em si mesmo para a nossa salvação. É mais ou menos como o uso da palavra e do conceito de santificação, que a gente vai estudar um pouco melhor nos próximos encontros dessa série. Na Bíblia, a santificação ela é utilizada de duas maneiras. A primeira, como um status. Descreve a condição imediata. Escreveu Paulo aos Coríntios, aos santos de Corinto. E depois a gente lê o resto da carta, a gente percebe que de santo aquele povo não tinha nada. Mas Paulo olha e diz, vocês são santos por causa daquele que santifica vocês. Foram separados, esse é o status, é o que eles já são hoje. É bem verdade que a Bíblia vai usar o conceito de santificação também como um processo. Uma obra que Deus, o nosso sacerdote, é outra das histórias da cruz, vai trabalhando na nossa vida. Paulo escreve também aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, verso 18, que nós somos transformados de glória em glória, e a imagem de Deus vai sendo reproduzida na nossa vida. Mas essa visão ou essa compreensão de uma salvação imediata, ela também é bíblica. O primeiro grande teólogo mais recente, não próximo do texto bíblico, Martinho Lutero, ao estudar a carta de Romanos e ao fazer a revolução no cristianismo que ele fez com seus estudos, ele chegou à seguinte compreensão da nossa situação, nós seres humanos. Em latim, simul justus et peccatore. Ao mesmo tempo, justo e pecador. Pecador por quem nós somos de verdade, justos por quem Deus diz que nós somos. É uma declaração da parte de Deus. E nós precisamos escolher confiar na autoridade de quem diz. Se Deus diz que é justo, quem pode questionar o julgamento desse juiz? Me lembro, na época da faculdade,
durante as férias, vendendo livros, assinaturas de revistas, comportando para pagar os estudos. Cheguei numa cidade muito pequena, 2.000, 3.000 habitantes. Fui direto com meu colega no gabinete do prefeito. Explicamos para ele o trabalho, estamos aqui nas férias para pagar a faculdade e tal. Ele comprou as revistas, os livros, e ao final, prefeito, a gente não conhece ninguém aqui nessa cidade. Quem o senhor acha que gostaria do nosso trabalho? Com quem podemos conversar aqui? O senhor indica alguém? E ele deu uma listinha para a gente. E aí a gente chegava na frente da casa das pessoas. Bom dia, seu fulano. O prefeito disse para eu vir aqui. Falou que o que eu tenho para mostrar vai direitinho com o que você está esperando. E ele recebia. Gente, por que recebe? Porque uma autoridade está dizendo, vai lá, confia no que eu estou dizendo. Justificação tem a ver com quem Deus é e não com quem nós somos. O conceito é um conceito que já surge desde o Antigo Testamento, não é uma coisa nova, não é uma invenção de Paulo. Isaías, dê uma lidinha nesse texto, capítulo 45, verso 25, é uma das promessas messiânicas que antecipa o que o Messias faria. E no capítulo 45, verso 25, o profeta Isaías escreve: mas no Senhor toda a descendência de Israel será justificada, e nele se gloriará. Deus assume para si a responsabilidade de justificar o seu povo, de nos tornar justos. Ele assume o compromisso de, como juiz, pronunciar estas palavras. Ainda em Isaías, capítulo 53, verso 11, aquele capítulo que descreve Jesus na sua paixão, é um texto lindo, você conhece muito bem. No verso 11, falando sobre Jesus, diz que ele, o Messias, verá o trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. E o justo, o Messias, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. A justiça, a justificação da parte de Deus é uma possibilidade por causa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é uma história linda que nós encontramos na cruz. Paulo, refletindo a respeito daquilo que Deus quer fazer no seu povo, ele nos compara, nós, cristãos, de todas as origens, com a experiência de Abraão, o pai da fé. E lá na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 7, Paulo faz a seguinte argumentação a respeito dessa questão do papel da fé em justificar o ser humano. Falando sobre a experiência de Abraão, verso 6, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Não foi algo que Abraão fez por si só, mas ele recebe de Deus, foi imputado por Deus em Abraão. Verso 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não foi Abraão ter saído de Ur, não foi ter sacrificado Isaque no Monte Moriá, não foi nenhuma dessas ações de Abraão que o tornaram justo diante de Deus, mas foi a sua fé nele. E Paulo estende o raciocínio. Logo, não são os que têm o sangue de Abraão que são justificados por Deus, que recebem a promessa do Messias como justificador, mas são aqueles que têm a fé de Abraão. Se você tem a fé de Abraão em Deus, Deus cumpre as promessas de Abraão a você, de através do Messias prometido, tornar você justo. Você compreende o aspecto? É uma teologia muito forte, está presente em todo o texto bíblico, e nós podemos confiar. O pastor Irã falou sobre o relacionamento de Deus como pai, esse relacionamento pessoal, sabe? Eu me lembro quando eu era criança, era difícil confiar no que meu pai falava. A gente apanhou muito, porque ele falava e a gente não obedecia. Mas apanhamos menos do que a gente devia. E eu comparo a minha relação adulta agora com meu pai. Como é bom quando ele me diz alguma coisa, filho, isso que você falou, eu concordo, eu acho que está certo. Filho, cuidado com isso. Não sei se isso vai dar certo. Filho, pode fazer isso, conta comigo também. Quando meu pai fala, dá um sentimento de segurança. Alguém que já passou por algumas situações antes, e a palavra dele nos dá um trilho, nos dá esse sentimento de segurança. Sabe, se Deus é nosso Pai, se essas promessas vêm há tanto tempo, se Jesus cumpriu essas promessas na cruz do Calvário, por que não aceitarmos a ideia
de que no momento em que Deus nos chama de seus filhos, perdoados, justificados, nós de fato já estamos salvos em Cristo Jesus. Paulo foi o autor que mais escreveu sobre isso. Eu queria ler 3 textos com vocês. 3 declarações de Paulo a respeito de como funciona essa salvação imediata, essa salvação real já, agora. Efésios capítulo 2, versos 8 a 9, Paulo declara o seguinte: pois é pela fé que sois salvos, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Veja, a salvação é um presente de Deus. Filho, você está salvo pelo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Outro texto, Gálatas capítulo 2, verso 16. Paulo escreve: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Sabe esse negócio? Deus, então eu vou corrigir a minha vida para poder ser salvo. Isso não existe, porque nada que você possa fazer obriga Deus a te salvar. Nem as coisas certas, as coisas boas. Paulo ainda escreve a Tito, a epístola a Tito, capítulo 3, verso 5, e Paulo diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Mas não tem que passar por uma transformação de vida para a salvação? Mas essa transformação espiritual é Deus quem faz também, não sou eu nem você, pelas habilidades que nós temos, e nem são as nossas limitações que nos impedem de alcançarmos a salvação, por causa do processo de transformação. Deus diz: você está salvo, justificado, justo, não será condenado. E foi daí que começou a surgir um questionamento. Mas então, pastor, essa é a coisa mais fácil do mundo, não precisa fazer nada para ser salvo. Vou continuar sendo um tranqueira. E quanto pior eu for, maior é o sacrifício de Deus por mim. Tem gente que entende a justificação pela fé, essa salvação que é instantânea, que acontece, ela já está presente hoje, que isso é uma licença para pecar. Essa é a acusação que fazem. Você já ouviu esse argumento, não ouviu? Então quer dizer que pode tudo. Já ouvi até dizerem que essa aqui é a igreja que pode tudo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estamos falando de imagens da salvação. A salvação é muito maior, mas esse é um aspecto que a gente não pode abrir mão. Se Deus diz que já estamos salvos, já estamos salvos. Olha o que Paulo responde a esse questionamento. Romanos capítulo 6, os primeiros 4 versos. Paulo diz, ele faz a própria pergunta, ele levanta o argumento. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? E ele responde, de modo nenhum. Não é isso que eu estou falando. Não é porque você já está salvo agora, apesar de ainda ser um pecador, que você pode continuar pecando e que está tudo certo. De modo nenhum, verso 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É porque Deus nos declara justos, que Ele antecipa aquilo que nós seremos. Ele já nos garante, você vai chegar no fim dessa estrada, e a garantia quem dá sou eu, porque eu estou dizendo. Esse é um conflito que muitas vezes confunde a gente. Guarde essa frase. A partir do texto bíblico. Jamais somos salvos por obras. Jamais somos salvos por obras. Mas sempre somos salvos para as obras. Percebeu a diferença? Jamais somos salvos por obras, mas sempre somos salvos para as obras. Porque é Deus que está à frente desse processo.
Há um texto de John Stott, um grande teólogo do século XX. No livro A Cruz de Cristo ele diz: não podemos evitar a alternativa inflexível que tais textos colocam diante de nós. Os textos sobre a justificação pela fé. Não por obras, mas por graça. Não por lei, mas por fé. Não por ações de nossa justiça, mas pela misericórdia dele. Não há aqui nenhuma cooperação entre Deus e os homens, somente uma escolha entre dois modos mutuamente exclusivos, excludentes, o dele e o nosso. A escolha temos que fazer cada um de nós. Lembro de um período de férias também. Saí de São Paulo, terminei as aulas e fui para a minha venda de livros e revistas em Santa Catarina. Não tinha Waze, GPS, era no mapa mesmo. Eu tinha um mapa do Brasil, riscava, via quais os trajetos e tal. E era impossível ter tudo bem planejado. E eu me lembro que cheguei na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, já era umas 11 e pouco da noite. E eu ia ficar hospedado na igreja local, eles tinham um apartamento naquela igreja, e eu ia ficar ali para, durante o período de férias, trabalhar. Só que chegando às 11h30 da noite, sem celular, com quem vai conversar, eu vou ter que arrumar um lugar para dormir. E fui bem perto ali, no centro da cidade, tinha um hotel, e me hospedei no hotel. Outro dia pela manhã, desço para tomar o desjejum, as malas já estão prontas, rapidinho, precisava ir até encontrar o responsável, para poder ficar hospedado na igreja e começar já o trabalho. Enquanto eu desço para tomar o café da manhã, eu estou com a camiseta da universidade e o nome do curso, Teologia, escrito aqui. E um rapaz vê a cena, ele senta ali na minha mesa. Desculpa, eu queria fazer umas perguntas para você, estou uma série de dúvidas, estou vendo aí teologia, você deve estudar Deus, né? E ele começa a fazer uma série de perguntas sobre Deus. E a gente começou a conversar e o nosso assunto principal era o plano da salvação, o que Deus fez por nós, como Ele expressou todo o amor dele por nós. E depois aí de uns 20 minutos conversando, uma conversa rápida, não muito longa, mas ele agradeceu muito. Ele levantou, se despediu. Um senhor que estava sentado numa outra mesa veio na minha direção e sentou no mesmo lugar do rapaz. Aconteceu aqui o que eu acho que eu aconteci? Eu fiquei pensando, abelhudo, ouvindo a conversa dos outros, né? Você estava evangelizando aquele rapaz? Eu falei, ele sentou, me perguntou, eu estava conversando com ele e tal. Ele falou, linda atitude, muito bonito isso, continue assim e tal, né? Falei, bom, nos despedimos, perguntei o nome dele, ele não quis dizer o nome dele, apenas disse o seguinte: eu sou um pecador justificado por Cristo Jesus. E se despediu. Não sei quem era, nunca mais encontrei. Subi rapidamente para o quarto, peguei as minhas coisas, desci para a recepção, para o check-out. Quando eu fui pedir para pagar a minha conta, ela entrou, abriu o sistema, apareceu o meu nome, e na frente do meu nome estava escrito pago. Não, mas eu cheguei ontem tarde da noite, nem estava aberto aqui, eu não paguei nada ainda, estou devendo. Quanto é a diária? Ela me disse o valor do diário, mas você não está devendo, já está pago. Aqui diz, você está pago. Você não tem que me dar dinheiro nenhum. E eu fiquei pensando, mas o que será que aconteceu, né? Aí a nossa tentação é ir para aquela linha do o segredo, né? A gente faz coisas e o universo então conspira, a gente põe em ação as energias do universo. Olha, eu fiz o bem, ele voltou, né? Mas faz tempo que eu aprendi que quando a gente faz o bem, o certo se faz porque é certo. Deus não fica em dívida com a gente quando a gente faz o que é certo. Esquece essa besteira. Porque você tem tanta coisa errada que todo o certo que você já fez na vida não dá conta de metade do errado que você fez. A pessoa que pagou o meu hotel ali me deu uma lição da graça de Deus. É de graça. E a gente precisa aprender isso. Quando Deus diz que você é justo, Ele sabe do que Ele está dizendo. Mas justificação não é assim, Deus olha para a gente e fala, não, café com leite, isso aí não vai conseguir nunca, então vamos esquecer essa bobagem toda. Está perdoado, está desculpado, né? Sabe quando às vezes a gente faz com criança, trata a criança assim? Não é isso, justificação não é isso. Justificação não é sinônimo de anistia. Estritamente falando, justificação não é perdão sem princípio, perdão que deixa de ver, de enxergar o erro, que se recusa em levá-lo à justiça. Anistia, justificação, tem um preço que foi pago.
Lembrando que anistia e amnésia vêm da mesma raiz, esquecimento. Não é que Deus simplesmente se esqueceu dos erros. Não. Romanos capítulo 5, verso 9, Paulo diz: nós fomos justificados por seu sangue. Alguém pagou a nossa conta. Portanto, quando Deus diz que você está perdoado e que você está salvo, é porque não tem débito nenhum. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz Paulo. Sabe por quê? Porque ali no pátio do Sinédrio, naquela quinta-feira de madrugada, quando Jesus é trazido pela guarda do Sinédrio, e aquela testemunha falsa entra e diz toda sorte de mentiras a respeito de Jesus Cristo, um inocente caluniado, o preço foi pago. O meu pecado e o seu pecado, o preço foi bem pago. Quando o sumo sacerdote rasga suas vestes e condena um inocente à morte, Deus tem o direito de olhar para mim e para você e dizer: está pago. Quando a guarda romana leva Jesus e o açoita noite adentro, rasgando a sua carne, o preço do meu pecado está bem pago. Quando Jesus é arrastado pelas ruas estreitas de Jerusalém, para fora dos muros, no lugar dos criminosos sendo executados, Deus olha para o seu pecado e diz: filho, está bem pago. Quando aqueles escravos rasgaram a carne das mãos de Jesus e dos seus pés, o meu preço, o preço do seu pecado, foi pago. Não é de graça. Quando Ele diz que você é justo, é porque Ele já pagou a conta. É porque a palavra dEle tem poder. Se Ele disse: haja luz em Gênesis, e houve luz. Se Ele disse: haja porção seca, e a terra se ajuntou. Se cercado de 12 pescadores experientes, assustados com a tempestade no mar, Jesus pronuncia as palavras: acalma-te, aquieta-te, a paz se faz. Se diante da tumba de um morto há 4 dias, Ele diz: Lázaro, sai para fora, a vida se refaz. Se Ele olha para você e te chama pelo teu nome e diz: meu filho, você é justo, a justiça dele se faz em mim. Pega seu celular, está aí no bolso, eu sei que está aí. Pega aí, liga ele, põe na câmera. Abriu a câmera? Pega a opção do selfie, essa que mostra para você mesmo aí. Apareceu o seu rosto aí? O meu está aqui. O seu está aí já? Você está olhando esse rosto que está aí? Tira a foto. Você está vendo esse rosto que apareceu na sua tela? Esse aqui é o selfie da graça. Cada vez que Jesus olha para esse rosto aqui, o seu, o meu, Ele diz: você é meu filho, seu pecado está pago, você é justo diante de mim, você está salvo. Por que duvidar? Por que ficar preocupado se isso vai dar certo ou não vai dar certo? A igreja, nós juntos aqui nesse momento, nós formamos a nova comunidade de Jesus. Diferente das pessoas que éramos antes dele. E essa nova comunidade de Jesus é uma comunidade escatológica. É uma comunidade do futuro, mas que já vive na nova era que ele inaugurou. Pois a justificação, conforme entendemos na Bíblia, ela é um evento escatológico. Ela traz ao presente o veredito do juízo final. É por isso que a igreja é uma comunidade da esperança. Porque aguardamos com confiança e humildade
o dia em que Ele vai completar a justiça dEle na nossa vida, dizendo: agora não tem mais nada para ser feito, eu terminei a obra. Se Ele disse que vai terminar, é porque vai. Então, descanse nele. E eu e você temos uma escolha a fazer. Uma escolha. É do jeito dele ou é do nosso? Qual é a sua escolha? A minha escolha é ir para a cruz e pedir para Ele fazer em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Agora, amanhã, depois e até que Ele venha. E simplesmente agradecer. Porque nessa história, eu e você temos um lugar todo especial. Ela só existe porque fomos amados. Qual é a sua escolha? Em quem você vai colocar a sua fé? Canta com a gente essa linda oração. Eu escolho ir para a cruz. Foi na cruz que eu fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz.
Justificados pela fé. Não que você precise ter alguma quantidade específica de fé, porque não é um poder que você tem. Eu tenho fé, então por isso que eu fui justificado. Fé é apenas o meio, é apenas a ponte. Ela apenas nos indica onde é que está a nossa justiça. Está na cruz. Está em Jesus. A fé é apenas o meio, mas ela é o único caminho. Não há outra escolha para sermos justificados, para sermos considerados por Deus já hoje salvos. É um exercício de fé. É confiar que apesar, a despeito de quem nós somos, nele somos justos. Escolha crer. Encontre a paz da salvação hoje. E deixe nas mãos de quem sabe fazer o seu trabalho. Conduzir a sua caminhada ao lado de Cristo Jesus. Deixe a sua história ser escrita na história da cruz de Cristo. Bom Deus. Hoje tivemos o privilégio de ouvir mais uma vez o que a Bíblia nos afirma, que dos lábios do nosso juiz, dos lábios daquele que tem em suas mãos o nosso destino eterno, o veredito é a maior experiência que qualquer um pode ter na sua vida. Filho, filha, você é justo. Em Cristo Jesus, você é justo. Creia nisso, meu filho. Aceita a nossa gratidão, bom Deus, por termos sido objeto do teu amor, por aquela história ter sido escrita por nossa causa, para que nele fôssemos feitos a tua justiça. E continua escrevendo a cada dia a nossa história, uma página mais bonita do que a outra, a história da superação de pecadores em filhos amados de um Deus Santo. Cuida da nossa vida, é a nossa oração, é o nosso pedido. Em nome daquele que tem todo o direito de nos declarar justos, Cristo Jesus, que nos justificou com seu sangue. É em nome dele que oramos. Amém. Amém. Antes de nós nos despedirmos aqui, eu queria só fazer um convite especial para a Mariane que viesse aqui. Hoje ela passou pela experiência do seu batismo. Nós estamos todos muito felizes. A história dela e a história da cruz são uma só, como a nossa é. Mariane, parabéns. Deus continue conduzindo a sua vida dia a dia, indo à cruz. Parabéns. A gente tem uma pequena lembrança a você também, com algo que vai ajudar na sua caminhada, nos seus momentos de devoção com Deus a cada dia. Seja bem-vinda à comunidade da esperança, aqueles que já vivem pelo futuro. Podem recebê-la. Uma salva de palmas. Não saia daqui sem celebrar que estamos salvos em Jesus Cristo. E esperamos vocês no restante da nossa programação hoje ainda. Bom almoço. Vamos com Deus.